Bom dia, pessoal. Então, como é que vocês estão? Tudo certo? Estou aqui para fazer mais uma aulinha do meu zero, matemática do zero, a base de todo o conhecimento que vai ser para vocês depois poderem estudar pro vestibular os conceitos mais complicados e mais chaveados que tem, tá certo? Vamos lá, então, regra de três, aquilo que acho que grande parte das pessoas tem noção do que é, mas não sei se já pararam para pensar como funciona e por que funciona. Vamos ver. A gente vai ter que ver noções de proporcionalidade, regra de três simples, a proporcionalidade direta ou inversa e a regra de três composta. A regra de três, então, ela tá baseada na proporcionalidade. E a gente vai ver daqui a pouco o que significa proporcionalidade, mas a gente tem que pensar que a regra de três está relacionando no mínimo quatro coisas, certo? Porque a gente precisa ter uma proporção, ou seja, uma razão de, de duas grandezas diferentes e transportar elas para outras grandezas, certo? Ela é uma regra prática, não é um conceito teórico, né? É uma regra prática para a gente resolver questões muito rapidamente sem precisar pensar muito nas coisas, certo? Ela vai ser muito importante no Enem e na URGS. E muito importante na vida de vocês também, seja se vocês vão ter uma padaria, se vocês vão ser engenheiro, qualquer coisa vocês vão precisar usar a regra de três quando vocês forem resolver. Porque esse é o tipo de conta que mais vai aparecer na nossa vida, tá certo? Então vamos ver o que é a proporcionalidade. Eu acho que não teve vídeo do Mesero ainda de proporcionalidade, mas tem um vídeo gravado de razão e proporção no YouTube ou no Drive, se não me engano. Tá lá no Drive. No Drive com certeza tá, no YouTube não tenho certeza. Que foi o professor Guilherme que gravou. Caso vocês não entendam essa parte, vocês podem ir lá que tenho certeza que vocês vão entender com ele, tá certo? Uh, a proporção é uma uma razão equivalente, certo? Uma razão seria dizer que se eu tenho cinco frutas num pote e eu tenho duas bananas e três maçãs, a razão entre maçãs e bananas é 2 terços, ou seja, 2 para 3. Uma proporção, ela quer me dizer que se eu tiver um pote com 10 frutas, tiver 4 bananas e 6 não, e 6 maçãs, a razão vai ser diferente, a razão vai ser 4 para 6, mas vai ser a mesma razão, porque se vocês lembram da aula de frações que a gente teve agora há pouco, a razão é a mesma. Então, o pote 2 é proporcional ao pote 1, certo? Então, isso é o conceito de proporção, é quando tu tem duas relações entre números e que tem razões equivalentes. Lembra que eu falei que não tem que ser 4 números? Entenderam? Certo. Então vamos ver um outro exemplo aqui. A gente tem duas salas de aula, certo? A turma A tem 11 meninos e 12 meninas, e a turma B tem 22 meninos e 24 meninas, certo? Essas duas turmas elas são proporcionais em meninos e meninas. Que as razões delas são: tem 11 meninos e 12 meninas na turma A, e tem 22 meninos e 24 meninas na turma B. Para 22 meninos tem 24 meninas, mas se a gente dividir as duas coisas por 2, a gente tem 11 para 12. Então a gente tem a mesma razão. Então essas duas turmas são proporcionais, certo? Então aqui está uma definição mais bonita de proporção. A proporção é quando a gente tem dois termos não nulos, A e B, e C e D. Eles vão formar uma proporção quando as frações A dividido por B e C dividido por D forem equivalentes. Ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D. E a gente pode representar, e a gente representa essa proporção como A dois pontos B igual a C dois pontos D, que é o outro sinal para divisão. A gente vai ler isso como A está para B, assim como C está para D. Então, o nosso primeiro valor, a razão que ele tiver entre o B, vai ser exatamente a mesma razão que o valor C vai ter com o D. Tá.
Mas aqui nesse caso a gente não sabe nenhum dos 4, mas vamos supor que a gente saiba esses 4. Então é fácil, que nem no outro caso a gente sabia os 4. A gente só precisou comprovar que era proporcional. Agora vamos dizer que a gente não sabe um desses valores, vamos supor que a gente não sabe quanto que é o D. E aí a gente quer descobrir esse D. Então a gente vai utilizar a regra de 3. A gente poderia colocar o D ali na fórmula e isolar as variáveis. Jogar o D para cima e o B para cima também, certo? Mas isso custa tempo e tem que olhar, então a gente tem que pensar numa maneira mais prática e a regra de 3 vai ser o que a gente vai usar para isso. Vamos supor que a gente tem um conjunto de 3 impressoras industriais, que são todos iguais, que são capazes de imprimir 2.400 folhas em uma hora, trabalhando junto, certo? Quantas folhas vão ser produzidas se a gente usasse 7 dessas impressoras? Tá, vamos fazer uma prova real aqui antes de fazer a regra de 3, tá? Se 3 impressoras fazem 2.400 folhas, então, e elas são iguais, então cada impressora faz 2.400 dividido por 3, 800, tá? 800 vezes 7 dá 5.600, ok? Todo mundo concorda comigo aqui? Então, esse é o valor que a gente quer chegar, 5.600, mas a gente vai fazer por regra de 3, tá? A gente sabe qual que é a proporção de impressoras, tá? Que é 3 para 7. Essa aí vai ser a proporção. Tinha 3, agora vai ter 7. E a gente sabe que a quantidade de folhas que as impressoras produzem são proporcionais à quantidade de impressoras. Se tiver mais impressoras, vai ter mais folhas produzidas. Então, o número de folhas do primeiro caso é proporcional ao do segundo. Daí, a gente vai montar uma tabelinha da seguinte maneira. Número de impressoras e número de folhas, tá? 3 impressoras fazem 2.400 folhas. Quantas folhas vão fazer 7 impressoras? E aí, para isso, a gente vai multiplicar em cruz. Certo? Multiplicando em cruz, a gente fica com 3 vezes x, igual a 7 vezes 2.400. Passando 3 para baixo, a gente divide 2.400 por 3, fica com 800. 7 vezes 800, que é igual a 5.600. E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente está colocando a fórmula da proporção. A gente está colocando 3 sobre 7 e 2.400 sobre x. Percebam que até a gente poderia até colocar o 2.400 embaixo, dizer que 3 é proporcional a 2.400 e o 7 vai ser proporcional ao x que a gente quer fazer. Não vai fazer diferença, não tem problema, certo? Mas ali fazendo a tabelinha e multiplicando em cruz, não tem erro, certo? Isso aqui é uma equação equivalente ao que a gente viu antes, vocês podem tentar resolver ela para você chegar no mesmo resultado, certo? Então por isso que a regra de 3 é válida, porque ela simplesmente está colocando uma proporção de uma maneira mais lúdica, mais gráfica, que é bem mais fácil de enxergar. Mas daí a gente pode ter um problema. Porque todos os casos que a gente trabalhou, o das crianças e tal, a gente está com proporções diretas, certo? Conforme a gente tem mais impressoras, a gente vai ter mais folhas. Mas isso não vai ser sempre o caso. Vocês vão ver agora com o exemplo que eu vou dar, tá? 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. Quanto tempo um conjunto de 8 homens levaria para realizar esse mesmo serviço? Bom, fácil. É a regra de 3, né? Ah, se 5 fazem em tanto, quanto tempo faz para quanto tempo os outros vão levar, certo? A gente vai aplicar então o que a gente aprendeu nessa aula. Pá, botamos na tabela ali o número de homens de um lado, dias trabalhados. 5 de um lado, 8 de um lado, né, que a gente queria, e 20, 5 fazem 20, 8 fazem quanto? Vamos multiplicar em cruz, 5 vezes x igual a 8 vezes 20, e x igual a 32 dias. Feito? Resolvido? Não, né? Pera aí um pouquinho. Como assim? A gente tinha 5 homens que faziam em 20 dias. E agora com 8, ou seja, mais gente trabalhando vai levar mais tempo. Não faz sentido, né? Tem uma coisa errada. Claro, tem uma coisa errada, porque a gente está lidando com uma proporcionalidade inversa. Porque quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai levar pra ficar pronto, certo? Então, a gente tem que dar uma mexida na tabelinha pra validar isso, tá? Que vai ser o quê? A gente vai colocar aquela setinha ali, percebam que eu coloquei ali. A gente vai colocar no número de homens que estavam trabalhando uma setinha pra baixo, certo? E aí a gente vai ver qual que é a proporção. Se eu aumentar o número de homens, vai aumentar o número de dias? Não, vai diminuir, eu consigo entender isso. Então, a setinha vai ser pra cima, porque é inversamente proporcional. No nosso caso aqui da impressora, eu colocaria a setinha pra baixo no número de homens, e quando eu fosse pensar peraí. Nesse caso aqui, ó, botaria a setinha pra baixo no número de impressoras,
E quando eu fosse pensar no número de folhas, quanto mais impressoras, mais folhas. Então a setinha ficar para baixo também. Então as duas são diretamente proporcionais, certo? Agora aqui então o que vai acontecer? A gente vai fazer o cálculo, só que com a segunda coluna invertida, certo? Daí a gente vai passar o x para cima e o 20 para baixo. Aí a gente vai rezar o cálculo e aí fica mais correto. X igual a 12,5 dias. Muito bom. E agora essa resposta é mais coerente, né? E, por fim, a gente vai ver a regra de 3 composta. Em alguns casos, a gente vai ter a proporção entre mais do que duas razões, duas grandezas, certo? Isso vai ser um pouquinho mais chato pra gente resolver, mas com esse método aqui vai ser show de bola. A gente tem que pensar no todos os pontos que vão estar relacionados com a primeira incógnita, certo? E vamos prestar atenção nas proporcionalidades. Vamos ver aqui, ó. Uma empresa de construção, 20 caminhões são capazes de carregar 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. Quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas? A gente tem duas restrições para meu Deus, vai ser difícil. Proporcionalidade entre o número de caminhões, que é o tempo e o volume carregado, certo? Então a gente não pode usar só uma, a gente não pode fazer duas regras de 3, não vai dar certo. A gente tem que fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Então vamos montar a tabela primeiro. Caminhões, areia e horas, tá? A gente vai montar ela assim, em três colunas, tá? E agora a gente vai colocar as proporcionalidades. Vamos pensar. Quanto mais caminhões eu colocar, mais areia vai dar para levar, certo? Então, caminhões e areia são diretamente proporcionais, a setinha vai estar pro mesmo lado. Só que, quanto mais caminhões eu colocar, menos horas vai levar, certo? Então, as horas são inversamente proporcionais. Claro, se eu tenho mais caminhões para levar o mesmo número de areia, vai ser mais rápido, certo? Então vamos lá colocar as proporcionalidades. Ó, botei a setinha do caminhão para cima, a setinha da areia para cima, porque elas são proporcionais, e a da horas para baixo, porque ela é inversamente proporcional aos caminhões. Percebam que ela vai ser inversamente proporcional. A areia também, porque a areia é diretamente proporcional aos caminhões. E daí nós vamos montar a equação assim. A gente vai... putz, eu botei um x ali, tá, mas vocês esqueçam esse x. Esse x é uma multiplicação ali entre o 160 e o 125, tá? A gente vai botar o 20 sobre x no lado esquerdo e a gente vai igualar isso a proporção de areia carregada multiplicada pela proporção das horas. Mas lembrando que as horas são inversamente proporcionais, então elas têm que estar invertidas. Então 5 vezes 8. Então vai ficar 20 sobre x igual a 160 sobre 125 vezes 5 dividido por 8. Certo? Ali não é um x, ali é um vezes, ok? Daí a gente coloca isso aí na fórmula, resolve, a gente vai ter 25 caminhões. Então a gente vai ter menos areia para carregar, mas a gente vai levar menos tempo, então a gente precisa de mais caminhões, certo? E isso vale porque na realidade a gente está pensando em qual é a taxa que os caminhões carregam, certo? Então a gente poderia dividir os 160 por 8, e aí a gente vai ter a taxa de areia. Quanta areia 20 caminhões carregam por hora? Poderia resolver assim. E 125 por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Então, X caminhões vão levar em 25 toneladas, metros cúbicos de areia por hora. E 20 levam em 160 dividido por 8 é 20. E aí tu pode fazer a regra de 3 direto dessa maneira. Também pode ser feito dessa forma. Que eu não coloquei aqui porque eu acho que não vale a pena. Aqui é só explicação, certo? Então, se vocês colocarem desse jeito, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? Tem os exercícios no Drive. Façam, essa matéria é muito interessante. Botei alguns exercícios de Enem. Vocês meio com isso aqui que é do mês 0, que é para ser a base, básico para vocês resolverem os exercícios de vestibular. Vocês conseguem resolver os exercícios de vestibular. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção. E falou, se vemos em alguma próxima aula por aí.